Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 13 de janeiro, nosso devocional diário está em Marcos, capítulo de número 9. Jesus agora, junto com Pedro, Tiago e João, que testemunharam grandes milagres, a parte dos outros 9 discípulos, vão subir ali a um monte onde Jesus vai transfigurar-se. A transfiguração é explicada no versículo 3. Suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tal como nenhum lavadeiro sobre a terra poderia branquear. E enquanto eles estavam ali, aparecem Elias e Moisés e estavam falando com Jesus. Pedro, sempre precipitado, queria fazer alguma coisa. Pedro sempre queria tomar uma posição, ser o primeiro, falar algo. E ele diz ali no versículo 5 que ia fazer 3 cabanas, uma para Jesus, outra para Moisés e outra para Elias. Porque eles não sabiam o que fazer, eles estavam assombrados, diz o versículo 6. Mas naquele momento que Pedro toma essa decisão, vem uma nuvem, cobre, e ali vem uma voz que diz: "Este é o meu filho amado, a ele ouçam, a ele dai ouvidos." É uma ideia interessante que temos aqui, porque Moisés representa a lei, Elias representa os profetas, e Deus vira ali para aqueles discípulos: ouçam a meu filho Jesus Cristo. Não que devemos abolir o Antigo Testamento, mas Jesus, ele é a conclusão, ele é o cumprimento daquilo que Elias e Moisés, eles tinham dito, tinham falado, tinham vivido, vivenciado, tinham ali feito como se fossem tipos. E ali Jesus Cristo é aquele para quem eles apontavam, eles eram modelos, eles apontavam para Jesus, e Jesus veio, a ele nós devemos dar ouvido. E Jesus diz para eles: não conte a ninguém o que aconteceu aqui, mas até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Jesus diz: isso que aconteceu, vocês vão contar somente depois que eu ressuscitar dos mortos. Mas eles retiveram o caso entre si, diz o versículo 10, perguntando o que seria aquilo ressuscitar dentre os mortos. Eles nunca entenderam aquilo, a não ser quando Jesus realmente ressuscitou, é que eles vão poder ver. Nós vamos ver isso durante a nossa leitura dos evangelhos que teremos durante o ano. Nós vamos ver agora que quando Jesus desce do monte, os outros discípulos estavam com problemas no pé do monte. O homem chega para Jesus e diz: mestre, eu trouxe o meu filho que tem um espírito mudo, onde quer que o apanhe despedaço, ele espuma, arranja os dentes, vai definhando, e eu disse aos seus discípulos que o expulsassem e não puderam. Jesus Cristo ali suspira e diz: geração incrédula, até quando estarei convosco? E ele pergunta àquele homem: se tu podes ter, tudo é possível que crê. E o homem diz: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Jesus expulsa aquele espírito, ele diz: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Os discípulos ficaram ali preocupados, porque eles já tinham saído, já tinham curado, já tinham expulsado demônios, mas aqueles ali não tinham saído. E Jesus explica para eles no versículo 29 que esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Nós podemos ver aqui que talvez alguns demônios só saem com oração e jejum, mas também o texto pode estar falando da falta de fé deles, está falando da incredulidade dele. Então, essa falta de fé precisa de oração, precisa de jejum, e também para fazer essa obra de expulsão de demônios é necessário uma vida complexa de oração, de jejum, uma vida que viva dessa maneira, na verdade. Mais uma vez, Jesus vai falar sobre a sua ressurreição. Jesus está insistindo nisso. Diz o versículo 31 que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão e morto, e ele ressuscitará ao terceiro dia. Veja que Jesus está alertando os discípulos dos sofrimentos, das dores, dos problemas que ele vai ter, mas ele vai ressuscitar. Mas eles ainda não entendiam aquilo e receavam interrogá-lo, diz o versículo de número 32, na versão Almeida Corrigida Fiel, que nós estamos usando nos nossos devocionais neste ano. Veja que os discípulos, apesar de Jesus falar ali da sua morte, falar do seu sofrimento, eles, depois de ouvirem aquilo, pelo caminho, estavam disputando entre si quem era o maior, diz o versículo número 34. E aí Jesus vai colocar eles ali no lugar deles, dizendo: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e servo de todos. No reino de Deus é diferente do reino dos homens. Aqui é aqueles que são os menores, os últimos é que serão os primeiros, os pequenos é que serão os grandes, os que servem é que são aqueles bem vistos para o reino dos céus. Por fim, nesse capítulo, Jesus ainda vai falar acerca ali do inferno. Ele traz uma visão bem vívida do inferno nos versículos 44, 46 e 48. Ele diz assim: onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E por que ele disse isso? Ele está dizendo que se a
mão escandalizar, se o pé escandalizar, se o olho escandalizar, arranca, lança fora. É melhor entrar no céu faltando alguma parte do corpo do que tendo todo o corpo ser lançado no inferno, aonde o fogo nunca se apaga. É o que Jesus vai dizer aqui nos versículos 43, 45 e 47. A imagem é bem vívida. Jesus quer deixar muito claro aqui para os discípulos que era necessário eles estarem ali voltados para o Senhor. Claro que Jesus está usando aqui uma hipérbole, uma figura, para que as pessoas entendam que nós precisamos ter vigilância, nós precisamos nos voltar para o Senhor, precisamos controlar os nossos órgãos, porque através do nosso corpo é que o pecado ele é externado. Então ele disse: a mão escandalizar, corta. É melhor para ti entrares na vida aleijado do que tendo as duas mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Então, nós precisamos entender que aquilo que nos faz mal, aquilo que nos traz tentação, aquilo que nos leva a pecar, deve ser tirado de perto de nós. Eu não sei o que pode fazer você pecar, passar por certo lugar, o telefone, o computador, mas tudo isso precisa ser tirado se isso está nos levando a pecar contra o Senhor. Esse é o alerta de Cristo para todos nós. Que tenhamos uma semana de bênçãos e a paz do Senhor.